mais para esse momento dos anos 50, né, do início dos anos 50, uma relação específica entre França e Senegal, que é esse momento de transição de um cinema anticolonial feito na França, no início dos anos 50, para um cinema africano, né, mais especificamente para aquilo que foi caracterizado por alguns críticos como o primeiro cineasta africano, que é o Paulin Verrat, que é do antigo Dahomey, do Benin, nascido, né, no antigo Dahomey, atual Benin. Depois foi o primeiro estudante negro na Escola de Altos Estudos de Cinema em Paris, primeiro cineasta negro africano formado, né, nessa escola. E, enfim, o filme dele, África sobre o Sena, de 1955, é considerado por alguns críticos o primeiro filme tendo sido feito por um cineasta africano, né? Então eu vou falar desse momento específico, tá, de transição. Como o tempo é curto, eu inicialmente tinha preparado uma coisa mais extensa para falar também sobre o filme do Chris Marker e Alain Resnais, As Estátuas Também Morrem, e depois relacionar com o Sembene, mas não vai dar tempo. Então eu vou ficar nesses dois autores. Aí, se puder botar o slide, qual é o nome dele? Alex, por favor, o primeiro. Então eu optei por fazer essa apresentação especificando então esses dois cineastas, né, que é o René Vauthier, que é um cineasta francês que fez um filme chamado África 50. Esse filme foi lançado em 1950 e foi um filme que, enfim, é um filme que tem um filme anticolonial, né, um filme altamente crítico sobre o momento colonial na França, sobre a presença colonial da França ele filma na Costa do Marfim, mas é um filme crítico à presença colonial francesa nos países africanos em geral. E o Paulin Verrat, como eu já disse, que é o diretor de África sobre o Sena, e ele também fez, no mesmo ano de 1955, um curta chamado Foi há 4 anos. E aí eu vou falar, enfim, desses dois. E eu queria falar, na verdade, usando como uma imagem catalisadora, né? Que é essa imagem das crianças negras se banhando no rio, que é uma imagem, isso aqui é um estilo do filme do René Vauthier, que é reprisada no filme África sobre o Sena, do Paulin Verrat. Então eu vou usar essa imagem catalisadora como, digamos, a forma de não é sintetizar a palavra, mas catalisar, existe, né? Catalisar essa fala sobre esse momento de transição de um cinema anticolonial para um cinema africano, né? E para chegar nela, você pode passar, por favor? Aí eu vou só passar antes esse trechinho para vocês, que é dos Irmãos Lumière. É um trecho chamado Baignade des Nègres, que a tradução seria O Banho dos Negros. É um filme, enfim, bem nessa perspectiva dos Irmãos Lumière, né, considerados os inauguradores do cinema. Enfim, essa câmera parada. Esse trechinho é de 1896, é uma atração, né? E o que é interessante é que, não sei se vocês já conhecem ou já viram esse trecho dos Irmãos Lumière. Aqui a gente tem está bem evidenciado o que é um olhar colonial, né? Que é como se desprende esse olhar colonial. No caso, o que vocês já assistiram agora não é no continente africano. Isso a gente está aos pés da Torre Eiffel,
no ano de 1896, lembrando a vocês que a Torre Eiffel foi inaugurada em 1889, tipo, 7 anos antes desse filminho aí. A Torre Eiffel foi inaugurada dentro de um projeto, dentro de uma exposição universal. As exposições universais, elas existiram desde meados do século XIX até o ano de 1931, na Europa, nas principais capitais europeias, também nos Estados Unidos, em outros países também. Mas o que eu acho interessante aqui da gente pontuar é que isso, vocês viram, é um zoológico humano, né? É uma exposição universal que tem, por um lado, é muito simbólico, sabe? Porque eles estão aos pés da Torre Eiffel. E o que é a Torre Eiffel? A Torre Eiffel é uma construção, símbolo do poder técnico, científico, né? Do poder do progresso científico, do progresso dessa segunda revolução industrial, em que a gente tem a entrada do ferro e do uso dessas novas tecnologias, o navio a vapor, novas modos de produção de energia, e enfim, você tem a Torre Eiffel de um lado, e abaixo da Torre Eiffel, 7 anos depois de sua inauguração, a reconstituição do que eles chamavam de village africana, de uma vila africana. Então e as pessoas que iam para as exposições universais visitar, ficavam lá observando, e enquanto viam a tecnologia, o progresso técnico-científico da modernidade, por outro lado viam também esses corpos racializados, esses corpos primitivizados, né, pelo olhar dessa modernidade ocidental, e esses corpos eram aprisionados em zoológicos humanos. Então, essa reconstituição de uma vila africana, você tem então um espetáculo, né? A gente essa ligação entre progresso e espetáculo é muito intrínseca, né? Não é à toa que o primeiro filme dos irmãos Lumière é o filme de um trem, né? Símbolo máximo do progresso, né? Símbolo máximo desse motor do progresso, junto com os navios a vapor, que estão espalhando justamente pelo mundo o consumo de mercadorias, e a penetração do imperialismo colonial em África tem a ver com isso, né? Então esse maquinismo todo da Torre Eiffel, né? E na base dela esse primitivismo caracterizado pelo olhar colonial, certo? Então, e o que é esse espetáculo? É o espetáculo do outro, né? É uma indústria de entretenimento que surge em meados do século XIX, junto com essa modernidade e essa visão de progresso, essa indústria do entretenimento em que o prazer da visão está muito associada a essas, enfim, não são narrativas, né? São atrações, né? Então esse zoológico humano é uma atração que movimentava milhões de olhares perversos, né? Que estão lá observando, junto com o progresso técnico-científico, essa primitivização do outro, né? Dos corpos negros. Então, essa mesma cena, você pode passar, por favor? Essa mesma cena, é óbvio que em outro, agora, como eu disse a vocês, eu estou usando essa imagem catalisadora do mergulho das crianças negras no Rio, porque essa imagem também não é retomada. É uma imagem que está no filme do René Vautier, só que em outra perspectiva completamente diferente.
E aí eu só vou contextualizar para vocês. Esse filme vai passar na mostra, acho que quarta-feira. Tem 2 sessões desse filme, assim como também do Paul Navier, que eu vou falar em seguida. Então, recomendo que vocês assistam. Tá? O René Vautier, ele vai para... O René Vautier ele é um combatente da resistência francesa. Quando houve a invasão nazista à França, ele foi um resistente. Então, ele tinha um certo prestígio dentro na França, né, nesse período pós-guerra. E ele se forma na mesma escola que o Paul Navier, se forma no Instituto de Altos Estudos de Cinema, em Paris, e vai, no final dos anos 40, para a Costa do Marfim, realizar esse filme a pedido da Liga Francesa de Ensino, que é uma instituição ligada ao Ministério da Educação da França, que visava promover a educação laica e elaborar, né, ferramentas pedagógicas para as salas de aula dentro de um modelo de educação colonial, certo? Lembrando a vocês aqui, esse período do final dos anos 40 ainda não é o período o ano 1962 é que é o grande ano das descolonizações dos países africanos, né? Então, Costa do Marfim ainda é uma colônia, Senegal, etc. E aí ele vai realizar esse filme, e ele é comunista, né? Era ligado ao Partido Comunista, e o que ele percebe é que quando ele vai filmar a realidade, o que ele vê é uma realidade de muita repressão, de muita pobreza, de muita exploração econômica, exploração da mão de obra. E ele então começa filmando essas cenas mais lúdicas, né? Essas cenas das crianças nas aldeias, brincando, para toda a situação de exploração. E então é um filme declaradamente anticolonial, que depois, quando ele volta e com esse material realiza esse filme, o filme é censurado. É censurado pelo decreto Laval. E o que é o decreto Laval? É um decreto de 1934, que controla todos os filmes produzidos em territórios coloniais, né? E é uma censura, né? Um órgão de censura que impedia qualquer africano de realizar filme em território africano. Então, esse decreto, o René Vautier, o filme dele é censurado apenas 50 anos depois que ele é liberado, né? Então, o que é interessante? Aí só para, se eu puder passar, por favor. Mais uma. Esse é o filme África. Pode passar mais uma. O que é interessante é que o Paul Navier, né, que é cineasta do Dahomey, atual Benin, ele realiza dois filmes, né? Esse curta, os dois no mesmo ano, de 1955. Esse curta, que se chama Há 4 anos, foi há 4 anos, é um curta é um trabalho de final de uma espécie de TCC, né? É de trabalho de final de curso, né, que ele faz, e quem orientou ele foi o Jean Rouch, foi professor dele. E esse filme esse curta ele faz... você pode passar, por favor? E aí, não sei se vocês estão lendo aí, ele diz, logo na abertura, que esse filme, ele não quis situar a ação da segunda parte numa região bem específica da África Negra. Porque esse filme acontece todo em Paris, num quarto, né? É um estudante negro que está lendo os livros, aí está ouvindo um jazz, aí de repente chega a namorada branca, e enfim, aí ele começa a se lembrar da vida dele no Benin. Na África a gente não tem um lugar preciso, né? Um país preciso.
ele está participando de um ritual religioso, e até os tambores estão tocando, aí tem essa cena, né, que vem da imaginação dele. E o interessante é que na abertura, é uma abertura muito irônica, né, porque o que ele está dizendo no fim das contas é que ele não pôde, foi intencionalmente que eu não quis situar a ação da segunda parte desse filme em uma região bem determinada da África Negra. Foi intencionalmente, é uma ironia evidente, né? Porque na verdade ele não pôde filmar na África, porque ele era proibido, simplesmente, por causa justamente desse decreto que eu acabei de citar para vocês, o decreto Laval. Então, você pode passar para cima, voltar lá. E aí, esse filme é bem interessante também, é um curta que está disponível no YouTube, vocês podem ver. Enfim, justamente por ser proibido de filmar em sua própria terra, né? O que o Paul Verhoeven faz? Em 1955 ele faz, junto com um filme coletivo, junto com outros 2 colegas, que os nomes estão no slide de cima. Ele faz o filme chamado África sobre o Sena. Por que África sobre o Sena? Justamente porque não há possibilidade alguma dele filmar a terra natal dele, porque ele é censurado pela censura colonial, né? E o que é interessante desse filme, e espero que vocês vejam aqui na mostra, é que a primeira vez que você tem um olhar digamos, de Paris, construído, né, por um diretor africano. Enfim, esse filme teve o apoio do Comitê do Filme Etnográfico. Então, lembrando a vocês que o Paul Verhoeven foi aluno do Rush, enfim, tem esse contexto aí. Mas o que é bem interessante é que é uma etnografia de Paris, né? Uma etnografia sobre Paris, mas sobre uma Paris muito específica, que é uma Paris atravessada por negros, por africanos, que estão se encontrando. Lembrando, esse filme é de 1955. No ano seguinte você tem o primeiro encontro de artistas e autores negros, né? Foi em 1956, que reuniu várias intelectualidade negra e africana, enfim, é um momento de consolidação, né, da negritude. A casa editorial Presença Africana inclusive veicula esse filme que foi proibido, África 50, veicula esse filme, dá apoio ao Paul Verhoeven para filmar o segundo encontro de artistas negros, né, que se dá em Roma. Então é toda uma rede, né, dessa diáspora negra e africana que está circulando por Paris, né, e Paris se torna um polo irradiador, né, desses artistas intelectuais. E esse filme do Paul Verhoeven, então, é um filme, é muito interessante porque você vê, tem cenas, por exemplo, tem um morador de rua, negro, pedindo... a câmera é um filme de rua, circulando pelas ruas de Paris, mostrando os monumentos de Paris, mostrando, aparentemente de uma forma louvável, né? Só que o que a gente está vendo que é um discurso sempre irônico, né? Que tem que ler nas entrelinhas esse filme. Primeiramente, o filme começa, e qual é a grande ironia? O filme começa justamente com ele retomando a cena do René Vautier, do África 50, a cena das crianças brincando na Costa do Marfim, e essa cena deles tomando banho de rio. Qual é a grande ironia? A grande ironia é que essas imagens feitas
em África, né, na Costa do Marfim, só puderam ser feitas por um francês, né? E o africano não pode filmar no seu território, só pode filmar Paris. Mas aí ele pega essas imagens de um francês e coloca como sendo as imagens da sua terra natal. Então esse deslocamento, né, da imagem que eu estou chamando de imagem catalisadora aqui, que é o banho das crianças negras se banhando no rio. Então se teve um deslocamento dos irmãos Lumière para o René Vautier, teve um outro deslocamento agora, né, com o Paul Verrat deslocando essa imagem para um filme autoral africano, né, de um sujeito agora, autor, que está finalmente lançando o seu próprio olhar, né, sendo sujeito da sua própria narrativa, mas ainda dentro de uma perspectiva colonial, não pode filmar o seu próprio país, tem que pegar as imagens do francês e deslocar para o próprio filme dele. E, enfim, aí o filme começa com essas imagens e depois o corte é sobre o Sena, o Rio Sena, e sobre Paris, e com e esses corpos negros africanos estão circulando por essa cidade, entre esses monumentos coloniais. Aparentemente você acha que ele está exaltando Paris, não deixa de estar, mas nas entrelinhas você vê que é sempre um discurso irônico. E esses corpos negros eles estão circulando, mas não estão se encontrando muito bem, assim, sabe? Eles estão se esbarrando, né? Tem cenas muito interessantes, por exemplo, de um negro que está com numa mobilete, assim, e uma namorada branca atrás. Aí ele sai, está andando pela rua e de repente ele freia bruscamente, porque tem um senhor negro cego atravessando a rua que ele quase atropela. E é só isso a cena. E o filme é todo assim, de cenas que não é uma narrativa contínua, são cenas, né, desses homens e mulheres negros atravessando Paris, né? Então, eu acho, enfim, para finalizar, eu queria, enfim, só dizer isso, que vou finalizar então com uma fala do próprio Paul Verrat, que ele diz o seguinte: o Paul Verrat também escreveu vários livros, foi parceiro, produtor de filmes do Sembene, foi um grande... escreveu um livro sobre o Sembene, escreveu um livro sobre cinema africano, também vocês podem procurar esse material. E então é uma fala dele, que ele diz o seguinte: a África, ao encontrar o cinema nas mãos do colonizador, foi utilizada principalmente enquanto quadro, e o africano enquanto plano de fundo das histórias para os europeus. Em seguida, determinado por toda uma filosofia colonialista, o cinema nada mais fez do que ilustrar essa visão do mundo ocidental. Então, Paul Verrat é um desses primeiros cineastas, né, africanos, que vai justamente quebrar com esse cinema colonial, né, pela primeira vez, criando um cinema autoral africano, na medida do possível, dentro do que era possível para ele nesse momento, antes das descolonizações. Obrigado, gente. Valeu. Outro olhar depois dessa fala do Thiago. E agora eu vou passar a palavra para a Janaína. Olá, boa noite. Bom, eu sou a outra Janaína do Ficine. Não sei se vocês sabem, faz parte do Fórum Itinerante de Cinema Negro. Ele é coordenado pela Janaína Oliveira, que nesse momento está fazendo o pós-doc nos Estados Unidos, com Bibai Chan, estudando cinema africano. O Thiago também do Ficine, então somos os três do Ficine. Queria agradecer ao Thiago de Castro Gomes pelo convite, por estar aqui hoje. Bom, o Thiago me chamou para falar sobre as personagens e sobre a questão da presença das mulheres no cinema africano, em especial nos filmes dessa mostra. E aí tem uma questão, queria... Alex? Cadê o Alex? Bom,
Bom, então eu queria falar um pouco do recorte que eu fiz. Eu tenho um problema que é vício de professor, eu não consigo falar sentada. Desculpa, não ver a gente vai aqui. Bom, o tema da minha apresentação é Políticas de Representação da Mulher Africana no Cinema. E eu fiz um recorte, então, a partir dos filmes da curadoria que o Thiago fez. E aí, eu queria falar para vocês, em especial, de algumas personagens. Eu elenquei 3 personagens que eu acho que são fundamentais dentro dos filmes que você escolheu, Thiago, para a gente estar comentando. E lembrando que, na verdade, os filmes são filmes de homens, né? Os filmes que estão nessa mostra são filmes dirigidos por homens. E aí também, apesar da gente ter, eu acho que uma questão da representação da mulher negra, que é muito avançada em relação à representação habitual que a gente tem das mulheres negras africanas no cinema, na TV, no comercial, em qualquer lugar, né, em qualquer tipo de representação, né, na pintura, na gravura, ainda assim há algumas limitações também do olhar masculino em relação à presença da mulher africana nos seus filmes. E é um pouco disso que eu queria comentar com vocês também. A gente pode ir passando, Alex? Eu vou falar para vocês, e isso é importante, eu acho importante a gente pensar nisso, porque todo mundo conhece a história da Sarah Batman, da Venus Hottentot? Quem conhece? Bastante gente, ótimo. Então, no final, eu vou fazer uma inversão. No final eu falo da Sarah Batman, até para a gente pensar nessas personagens aqui. Bom, então eu elenquei algumas personagens, a primeira delas é a Anta. Todo mundo já assistiu o Tuk Book? Não. Quem assistiu o Tuk Book? Alguns. É um filme maravilhoso. Amanhã, é amanhã, então é uma propaganda. Se tiver algum filme que você tem que assistir, é o Tuk Book. Quer dizer, tem outros também, mas o Tuk Book é essencial. No Tuk Book, que é um filme do Djibril Diop de Mambéty, que para mim é um dos mais fantásticos cineastas africanos, né, você tem a presença da Anta, que é essa personagem feita pela Mahéry Niang. Eu acho importante, sempre que a gente for falar de filmes africanos ou de fotografia africana, colocar o nome das pessoas, não só o nome do personagem, mas o nome das pessoas. Por quê? Porque é uma prática constante a despersonalização das pessoas negras no cinema, nas artes em geral. Então é muito importante que a gente lembre quem fez, né, esses personagens. A Anta, ela é uma estudante universitária, esse é um filme de 1973, né, Tuk Book. Ela é uma estudante universitária, o que já não é só para a gente pensar nisso, já é uma coisa bastante diferente do que habitualmente a gente vê na representação de mulheres negras. Imagine isso nos anos 70, então em 73 você tem a representação de uma mulher negra, africana, universitária, que muitas vezes, quando você vê as imagens dela no Tuk Book, são imagens que ela não está representada como se fosse, não é, a mama africana, que também normalmente é o que a gente vê nos filmes africanos. Né? Ela tem uma imagem que muitas vezes a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é uma moça, se é um moço. Né? Tem um nome isso, como é o nome disso? Andrógeno, obrigada. Ela tem uma imagem bastante andrógena, e a presença dela no filme também é andrógena. Né? Apesar dela ter um companheiro, que é o Muri, no filme, e que eles têm várias aventuras, eles estão pensando como chegar à França, que é o lugar de sonho deles, né? É o grande destino dos dois, seria o grande destino dos dois chegar até a França, porque os dois estão no Senegal, o filme se passa no Senegal, e eles acham que o Senegal é bastante limitado para as aspirações que eles têm, então é um filme de aventura, né, pensando como os dois vão conseguir chegar até esse ideal, que é a França. É um filme fantástico, maravilhoso. Para quem é do Afropunk, é considerado um dos primeiros, um filme Afropunk, né? É considerado o primeiro filme Afropunk da história da cinematografia africana. Pode passar, Alex? Aqui tem outra imagem também, uma das imagens de devaneio da Anta e do namorado dela. Então, eu gosto de ver como há a representação desses personagens, né? Não é um personagem estereotipado de maneira alguma. O Djibril Diop Mambéty, ele tem essa preocupação também, né, de como representar as mulheres negras, os homens negros. Não há uma estereotipagem. Há uma forma, na verdade, cada vez que você vê as mulheres que são representadas no filme dele, elas estão abrindo
fronteiras para a gente, estão abrindo fronteiras nessa limitação que a gente tem de imaginar o que seja uma mulher africana. Bom, ela é linda também, a gente tem que falar nisso, né? A Mahemi é uma mulher muito bonita. E é um filme que eu gosto muito. Eu vou falar muito rapidamente sobre os filmes, e aí depois a gente pode debater melhor esses filmes, quem já assistiu. Tem um problema também de a gente não contar o final dos filmes, mas daí tudo bem, não tem problema, a gente dá um jeito. Mas só para a gente imaginar, pelo que vocês já viram um pouquinho dessas duas imagens, não é? Que há uma profundidade, eu acho que isso é importante também, na representação dessa personagem que é a Anta no filme do Mambetí, não é? Ela tem falas que são importantes, ela é a pessoa que vai guiar o filme, muitas vezes, né? Ela está guiando o filme, mas tem uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, é uma coisa que é legal, mas me incomoda no filme do Mambetí, que é a representação das mulheres mais velhas. Também quando a gente fala em cinema, normalmente a gente está falando sobre a representação das mulheres, e eu tenho notado muito que a gente sempre está falando sobre mulher jovem. Não sei se vocês já repararam isso nos debates que vocês vão sobre cinema. A gente sempre está falando de mulher jovem. E sempre de mulheres bonitas, como a Anta. Né? E nos filmes africanos, assim como nos nossos filmes, né, o papel que é relegado às mulheres mais velhas, muitas vezes é um papel meio jocoso. No filme do Mambetí, o que eu vejo é que elas são... É um papel... Eu gosto das mulheres que aparecem, das mais velhas que aparecem, mas elas aparecem como... ou aquela pessoa que é cômica do filme, e isso nos filmes do Sembene a gente vai ter a mesma coisa, né? As mulheres as mais velhas, como trazendo um viés um pouco cômico, como no Shala, por exemplo, né? Que é um filme que eu também vou falar, ou se não, como as feiticeiras. As mais velhas normalmente são também as feiticeiras. Né? Tá, aí a gente pode falar, tá, mas talvez isso seja a realidade dele, não deixa de ser a realidade, mas é interessante o papel, né, o lugar onde ele coloca as mais velhas nos filmes. Né? E aí no Cookbook, eu acho que tem um pouco disso nas figuras das mais velhas que estão, né, com suas bancas, vendendo as coisas, que jogam feitiço nos outros. Eu acho que é uma coisa que é interessante a gente pensar, como é que as mais velhas também são ali apresentadas. Pode passar, Alex, por favor? Uma outra personagem importantíssima, e que eu reparei há pouco tempo que todo mundo fala muito do La Noir D, que é o primeiro filme do Ousmane Sembene, o primeiro longa do Ousmane Sembene, de 1966, e fala um pouco da Joanna, pouco no sentido de falarem o nome dela. A gente fala um pouco sobre o nome da personagem, né? A personagem é feita pela Mebicine Thérèse Diop. Esse é um filme também... Tem um filme que vocês precisam assistir, além do Cookbook, é La Noir D. La Noir D é um filme importantíssimo. E eu acho que é muito curioso na trajetória do Ousmane Sembene que o primeiro longa dele seja sobre uma mulher, né? Que é essa história da Joanna, que é uma mulher do Senegal que se torna empregada doméstica. E aí a história dela, que assim, você se apaixona por ela assim, na primeira vez que você a vê. Né? Também é uma mulher jovem, lindíssima, maravilhosa, mas que como empregada doméstica, né? E essa questão de ser empregada doméstica de uma família branca francesa também é bastante forte no filme, porque também está representando aí a condição colonial, mas sobretudo a gente tem que pensar nisso de um modo interseccionado, né? De um modo interseccional, porque não é só a condição colonial que está ali, mas a condição da mulher negra mesmo em relação aos seus patrões. E isso nos aproxima muito. Eu li há pouco tempo a crítica, agora não lembro a autora, mas de uma crítica negra de cinema no Brasil, falando sobre um filme que ela assistiu há pouco tempo e falando sobre La Noir D e de como as amigas dela saíam da sessão chorando, principalmente porque muitas que também tiveram as mães que foram empregadas domésticas. Esse filme é um filme que conecta, não é, a diáspora africana com a África de um modo muito forte.
né, para nós negros aqui no Brasil, por exemplo, ou negros em qualquer lugar do mundo. Porque a condição de empregada doméstica não é uma condição que está apenas ali no filme, mas é uma condição que para nós é muito próxima. Então, acho que é um filme essencial para a gente nesse sentido, que é um filme que conecta a gente diretamente, não é, pensando nessa questão da diáspora africana, com um tema que não é específico da questão colonial africana, mas também é um filme que nos conecta com a nossa própria colonialidade, com o nosso próprio patrimonialismo, com o nosso próprio machismo. E tem algumas cenas nesse filme, Alex, pode passar, por favor, querido? Que são cenas de embate entre a patroa e a empregada. Como esse, por exemplo. Bom, a Joana é maravilhosa, é linda, e ela trabalha com essas roupas que você está vendo. Muitas roupas são roupas que eram da patroa, e a patroa vai lá e diz, olha, está se vestindo assim faz umas 3 semanas. E a patroa também, ao mesmo tempo, ela fica, a patroa branca, né, a gente não pode esquecer, do branco, na excepção da patroa branca francesa, fica o tempo todo também no embate muito forte e com humilhações muito fortes em relação a Joana. Não posso contar o filme, mas assim, tem algumas cenas que a gente se martiriza junto com ela. Então, acho que é essencial também a gente pensar nisso. Tem algumas coisas do filme que eu acho que são problemáticas, por exemplo, o papel do patrão branco, do homem branco, não é? Que muitas vezes é amenizado, parece que a má é a patroa, essa patroa loira é a pessoa má da casa, e o patrão parece que é aquela pessoa que tenta amenizar as relações. Eu acho isso extremamente complicado, né, dentro do filme de Sam Bailey. Esse homem branco que tenta amenizar, que tenta ser bacana, né, que em alguns momentos entende melhor a empregada do que a própria esposa, mas que em nenhum momento tem uma relação de solidariedade verdadeira com ela. Bom, pode passar, Alex? Eu vou falando rapidamente sobre o filme, depois vocês... Se vocês quiserem falando agora, também não tem problema, viu? Eu sou aquela pessoa que é professora mesmo. Pode ir falando, se está errado, não gostei, pode ir falando. Agora, um filme que não está na mostra, Thiago, não está na mostra, mas que seria fantástico para fechar um ciclo do Sam Bailey, é o Molade. Não é? O La Noirde é o primeiro filme de Sam Bailey. Então a personagem principal é uma mulher negra, escravizada, empregada doméstica, não deixa de ser escravizada também na relação que a gente, quando você vê o filme. E o último filme do Sam Bailey é um filme chamado Molade, de 2004. Não é? E nesse filme, de novo, não é, ele vai ter uma personagem principal feminina. Ou várias personagens principais, ou várias personagens femininas. Não é? É um filme maravilhoso, gente, maravilhoso, assim, para chorar do início ao fim do filme, para ficar irritado, para torcer. E é um filme que é um filme de encomenda, a princípio é um filme de encomenda, porque é um filme que vai falar sobre a questão da excisão feminina. No Senegal, o filme, na verdade, é gravado em Burkina Faso. O filme é gravado numa aldeia no interior de Burkina Faso. E no filme, a Colère, que é essa personagem também maravilhosa, feita pela Fatoumata Coulibaly. A Fatoumata Coulibaly é atriz, ela tem programa de rádio, é uma ativista contra a incisão feminina no Mali, né? É uma atriz fantástica. Eu conheci a Fatoumata Coulibaly em 2014, em Burkina Faso. E a personagem dela, a Colère, é uma mulher que vive numa vila no interior de Burkina Faso e que proclama um molade. Molade é um feitiço que ela lança, um feitiço que ela lança, em que as pessoas não podem entrar na casa dela. Né? Por que ela lança esse feitiço? Porque algumas meninas fogem para a casa dela porque elas não querem participar dos rituais de iniciação feminina.
Esses rituais são aqueles em que as meninas são excisadas, que é a excisão genital. Ela não fez a excisão na filha e protege essas meninas para que elas também não sejam excisadas, né? Pode passar, por favor, Alex? Assim que ela conclama o molade, ela passa um fio, um pano, um tecido, não é? Então ela fecha a entrada da casa e ninguém pode passar durante o tempo em que está sendo realizado esse ritual de iniciação. Nenhuma pessoa pode entrar na casa para levar as crianças lá de dentro. Então é um filme que é extremamente atual para a discussão sobre o mulherismo africano, para a discussão sobre a questão da excisão feminina, né? Vários países, Burkina Faso, por exemplo, 80% das mulheres que têm com mais de 18 anos são excisadas, né? As leis de restrição à excisão são recentes, são dos anos 90, mas, assim, grande parte qualquer mulher que tenha mais de 18 anos, certamente, muito possivelmente foi excisada. Hoje eles têm algumas clínicas para fazer cirurgias de reconstrução vaginal, para que as mulheres, assim, parem de penar com as dores que elas têm, com as infecções que elas têm oriundas da excisão feminina. Bom, esse filme é lindo e as personagens femininas são muito bem construídas. E mesmo que nesse filme, por exemplo, as mulheres mais velhas sejam, de certo modo, aquelas mulheres que estão ligadas à questão da tradição e que são mais afeitas, são aquelas assim, que dizem que temos que fazer a excisão a qualquer custo, não é? Você também vai ter um grande número de mulheres que vai dar apoio, inclusive mais velhas, que vão dar apoio à colher. Mas mesmo assim é um filme tenso. Ele também vai tentar, então, fazer essa discussão com a questão do que é a modernidade em África e o que não é a modernidade, pensando a partir do ponto de vista feminino. Então é muito interessante, aí pensando na questão da obra do Ousmane Sembene, que a carreira dele tenha se iniciado com um filme que vai falar sobre a condição da mulher também, né? E que termina a carreira dele também falando sobre a condição feminina, né? Eu acho que isso é exemplar, assim, na formação, não só nos filmes dele, mas porque isso se dá por causa de uma formação que ele tem. A gente não pode esquecer que muitos desses cineastas, além de terem tido contato com a França, com o Rush e tal, mas eles também tiveram uma grande formação socialista, né? E muito do que eles estão fazendo é por causa dos ditames socialistas que dizem que é necessária a emancipação feminina. Não que o socialismo tenha feito realizado a emancipação feminina, não é? Nem a emancipação negra, como no caso de Cuba ou em outros lugares. Mas quando você vai ver os escritos, as entrevistas desses autores africanos, muito do que eles estão pensando, né, sobre a questão da liberação feminina são pensados nesses termos. Alex, pode passar aqui. Shala. Shala também é um filme incrível, né? Shala é uma comédia, sim ou não. Quem já assistiu Shala? Não. Shala, sim, você já assistiu tudo que você está levantando a mão. Shala também é um filme incrível, um filme de Sembene também. Não é um filme que há personagens femininas importantes, mas o protagonismo não é feminino, não é? É um filme que vai falar sobre os casamentos poligâmicos no Senegal, principalmente por parte de uma elite senegalesa. Vai falar sobre corrupção e uma série de outras coisas. É um filme de 75, mas eu acho que é importante para a gente pensar na condição da mulher, né, nessa cinematografia do Sembene. Pode passar, por favor. Bom, eu queria falar, então, são essas personagens, quer dizer, o Shala está aqui na mostra, o Molade não está, então o Thiago fica para a próxima. Mas eu queria falar também muito rapidamente sobre as mulheres africanas e sobre o que elas têm feito no cinema. Senão parece que as mulheres africanas não estão fazendo filme, e elas estão fazendo muito filme. Eu vou falar só de uma cineasta, que eu acho que é fundamental, pensando nessa questão dos clássicos do cinema africano, que é a Safi Faye. Ela não está nessa mostra, mas vocês podem encontrar os filmes dela a gente fez uma sessão na Cinemateca Francesa, né?
Não encontrei nada no YouTube, não sei se depois os Thiagos podem falar se eles têm acesso, se você, se o Clementino sabe, por exemplo, encontrar os filmes da Safify. Eu sei que aqui dá para consultar, inclusive lá na Cinemateca Francesa, dá para consultar esses filmes lá. Há uma pesquisadora e cineasta que está fazendo uma pesquisa sobre o trabalho da Safify, que é a Evelyn dos Santos Sacramento, que é mestranda lá no CIAL, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA. Então, e ela tem um artigo escrito sobre a Safify muito bom numa revista da UF. Se vocês digitarem o nome dela, vocês vão encontrar isso lá, para quem se interessa sobre mulheres realizadoras. Está no catálogo, me esqueci, está no catálogo também. Está no catálogo e o filme não está aqui, né? Você não conseguiu, você falou, né? Tá ótimo. Eu vou falar dos 3 primeiros filmes da Safify. A Safify é senegalesa também, como o Mambéty e como o Sembène. Ela é de 1943, então ela é de 2 gerações depois do Ousmane Sembène. O Sembène é de 23. Ela tem 3 filmes que eu acho que são bem importantes, né? Os 3 primeiros filmes. Um de 72, que se chama Passante. Um filme de 1975 chamado Carta Camponesa e um filme de 1979 chamado Fadial. A Safify começa no cinema, assim como muitos outros cineastas africanos, a partir do contato dela com o Jean Rouch, né? Ela se encontra com o Jean Rouch pela primeira vez no Festival de Artes Negras, né? A Evelyn vai falar isso. E em 1970 ela participa então de um filme chamado Petit à Petit, do Jean Rouch, né, como uma atriz no filme dele. Ela faz uma ponta no filme. Os filmes da Safify, né, eu vou falar principalmente sobre Carta Camponesa, muito rapidamente assim, são filmes que antigamente se diziam filmes de vila, não é? Ou filmes camponeses, porque ela vai tratar muito dessa questão camponesa e das mulheres que estão no campo, né? E de como essas mulheres são subjugadas também, né, na sua vida no campo. Então, e aí o que é interessante, a Safify é uma antropóloga, além de cineasta, ela é antropóloga, e muita gente coloca os filmes dela na categoria de filmes etnográficos. Eu também sou antropóloga, mas eu acho que colocar os filmes da Safify apenas na categoria de cinema etnográfico limita muito o entendimento que a gente tem sobre a cinematografia dela. Eu acho que a gente pode avançar um pouco mais, né? Muita gente leva literalmente, né, a cinematografia, os filmes da Safify, entende os filmes de um modo muito literal, né? E eu acho que a gente pode saltar um pouco disso e pensar para além disso. E também tem uma questão que, para o entendimento, estou passando o tempo, né? Para o entendimento dos filmes da Safify, eu acho, assim como dos outros cineastas africanos também, muitas vezes a gente lê colonizado, muito eurocêntrico, né? Mesmo a gente está aqui, mesmo os pesquisadores negros, né? Eu acho que porque a gente não consegue ter todas as chaves de entendimento e de abertura desses filmes, né? A gente não tem todas as chaves para abrir esses filmes. E porque a gente vê esses filmes a partir de uma ideia da lógica, de um certo racionalismo, né? Ou se não, do que a antropologia às vezes chama de uma cosmovisão. E tem algumas autoras da afrocentricidade, e aí inclusive autoras como a Anin Urace, que vão falar que a gente tem que pensar, quando a gente vai falar sobre a África, que a gente tem que pensar mais em termos de cosmosensações do que em termos de cosmovisão ou dessa racionalidade cartesiana que a gente leva, né, para analisar a arte em geral. E aí o que é pensar nessa cosmosensação? Eu ainda não sei, porque eu estou tentando encontrar isso também nas leituras da afrocentricidade, mas é deslocar esse nosso olhar, né, que coloca, por exemplo, a palavra como o centro de tudo, né, e a gente não pode esquecer que o Logos, né, que o Logos é palavra, né, quando a gente está falando em lógica, em racionalidade, a gente está falando em palavra, e a gente esquece que há outras dimensões dentro do cinema que também são essenciais. Então,
um exemplo disso. Muitas vezes as pessoas analisam os filmes da Safi Faye e dizem assim, bom, as mulheres não estão falando, então elas são subjugadas, elas não têm poder nenhum, elas são vitimizadas porque elas não têm fala. Mas a questão é que muitas vezes em muitas filosofias africanas ou em muitas comunidades africanas, a fala, né, além de ser muito poderosa, e tem que ser feita com intenção, a fala, o silêncio é bastante importante, né? O silêncio é importante. Eu lembro disso também quando das pessoas que fazem análise de filmes, dos filmes clássicos japoneses, né? Tem alguns filmes clássicos que trabalham muito com o silêncio, né? Porque o silêncio é uma dimensão importantíssima dentro da filosofia japonesa. Claro, há filmes que são muito falados, de briga e tal, tem isso, mas também a gente tem que levar em consideração o papel do silêncio nesses filmes, e que nem sempre o silêncio significa que você está sendo subjugado, né? Acho que isso é uma coisa importante a gente falar. Então, por isso que essa ideia das cosmosensações, como propõem as autoras da afrocentricidade, não é? Eu acho que deve ser levada mais a sério para a gente pensar e para a gente poder analisar não só o cinema, mas como a fotografia, o cinema, as artes africanas em geral. Eu acho que a obra da Safi Faye padece de uma interpretação melhor, porque a gente não tem as chaves, né, para o entendimento da obra dela a partir dessa ideia das cosmosensações. Pode passar. A Fadial também é um filme que eu acabei nem falando dos filmes, mas tudo bem. Essa é a Safi Faye, também linda, maravilhosa. A Safi Faye é uma autora bastante importante, muito difícil ter contato com a Safi Faye. Acho que a Evelyn estava tentando fazer uma entrevista, mas ela é bastante arredia, não é? E, bom, pode passar, Alex? Eu gostaria de deixar para vocês também duas referências que eu acho que são importantes para se pensar em cinema africano. Um é o blog da Beth Ellerson. A Beth Ellerson, ela coordena o Centro de Estudos de Mulheres Africanas no Cinema, um centro de pesquisas, né, sobre mulheres africanas no cinema, e ela tem um site chamado African Women in Cinema Blog. Então anotem esse site é muito bom. Tem todas as notícias sobre mulheres, sobre realizadoras africanas e sobre realizadoras negras. Pode passar, Alex, por favor? E tem uma coisa que é muito boa para quem está fazendo pesquisa ou quer fazer pesquisa sobre o tema, que é uma página sobre websites de autoras de cineastas africanas. Então tem aqui uma série de blogs, de sites dessas autoras que a gente às vezes tem muito pouco acesso. Teria outras autoras para falar também, a Sarah Maldoror ou outras autoras, mas eu gostaria de deixar essas referências, que eu acho que talvez seja o principal, que daí vocês podem, né, fazer pesquisas. E eu queria falar também, Alex, pode passar, por favor? Sobre o GCFA. O GCFA é o maior festival de cinema africano de mulheres na África, né? São as jornadas cinematográficas da mulher africana de imagem. Eu participei do GCFA em 2014, junto com a Janaína Oliveira. Normalmente, o GCFA é realizado em Burkina Faso. Um ano eles realizam o FESPACO, né, que é o maior festival de cinema africano do mundo. Nos anos ímpares a gente tem o FESPACO e nos anos pares tem o GCFA, né, que é um festival bastante importante. E o que é interessante no lugar como Burkina Faso é que grande parte da produção de cinema realizada em Burkina Faso é feita por mulheres. E você encontra mulheres em todas as instâncias de programação, de produção, né? Então você tem mulheres que estão gravando, mulheres que trabalham com áudio, mulheres que trabalham na direção, mulheres que coordenam, por exemplo, a TV de Burkina Faso. Não que a vida delas seja mais fácil, também não é mais fácil, mas assim, muito diferente até de como a gente vê a questão da produção de cinema no Brasil. Você tem em Burkina Faso uma produção de mulheres muito especial. Bom, deu meu tempo, eu posso falar mais um pouco? Com 2 minutos eu não consigo.
Eu vou passando só algumas imagens, acho que o Alex, você pode passar até devagarinho, porque o Tiago tinha falado um pouco sobre a questão dos zoológicos humanos e sobre a questão da representação, né, em zoológicos humanos, em circos e tal. E aí tem uma apresentação que eu sempre faço falando sobre a Vênus Hottentote, que eu gostaria de fazer muito rapidamente. Então, eu vou passando, você falou sobre isso, Tiago, a gente vai vendo algumas imagens desses zoológicos humanos que existiam na Europa, no final do século XIX, início do século XX, porque até 1938 você tinha, né, a existência de zoológicos humanos em que eram exibidos pessoas do Sri Lanka, indígenas do Brasil, inclusive, pessoas negras, indianos. Pode ir passando. E o que vocês estão vendo aqui, tudo isso que vocês estão vendo, são cartões postais que você poderia comprar na saída desses zoológicos. Então você ia aos zoológicos e no final você comprava um cartão postal e mandava para alguém de sua família, não é? Ou para algum amigo dizendo, olha, conheci essas pessoas, vi essas pessoas, né, porque não se trata de conhecer, e lembrei de você. Essa cena para mim é terrível, que é uma criança num zoológico, num jardim de aclimatação. Pode passar. Esse é um cartão de Ano Novo. Bom Ano Novo, 1904. Com crianças negras. Esse daqui... pode parar, pode voltar? Não, pode ir. Aí, pode parar, obrigada. Eu estou mostrando essas imagens para vocês, para vocês terem a noção do que significa a importância desse cinema que a gente está vendo, né? Desse cinema, dessa mostra que o Tiago está trazendo para cá. Via de regra, as imagens que consolidam o pensamento europeu, né, e ocidental sobre os africanos, né, e essas imagens são construídas do século XIX para o século XX. E elas mostram as pessoas negras, em especial as mulheres negras, né, de um modo animalizado, né, como se fossem objetos, ou aquela imagem que você mostra, né, das crianças fazendo saltos, né, são imagens coloniais terríveis. Então é um regime de representação que coloca as pessoas negras num modo de sujeitamento e de humilhação, não é? E de despersonalização muito forte. Em especial, a gente tem que lembrar da Sarah Baartman, que foi, não é, eu não vou contar a história dela toda aqui para vocês, mas que foi conhecida como Vênus Hottentote na Europa, porque é o corpo da Sarah Baartman que vai dar origem ao pensamento racialista, né? Tem uma frase de uma autora americana que ela diz assim: a Sarah Baartman dá corpo ao pensamento racista, racialista. Por quê? Porque ela foi exibida primeiramente em circos, né? No Piccadilly Circus, no circo da rua Piccadilly, em Londres. Então esse daqui é o cartaz, né? Agora a exibição no número 225 da rua Piccadilly, a Vênus Hottentote, recém-chegada do interior da África. O maior fenômeno jamais visto nesse país. Então foi uma mulher, né, vista como o maior fenômeno. Ela tinha 1,43 m, era baixinha, mas para eles era o maior fenômeno jamais visto, né, na Europa. Uma mulher negra, pequena, vinda da África do Sul, nascida em 1789, né, então ironicamente no ano da Revolução Francesa, aquela revolução que diz, né, liberdade, igualdade, fraternidade para todos, menos para ela, menos para nós, não é? É uma liberdade, igualdade e fraternidade bastante restrita, então é muito curioso que ela tenha nascido nesse ano. É o corpo dela que vai se tornar, depois de ser exibido nos circos de Londres, né, ela é vendida, porque ela sempre foi escravizada, ela é vendida para um sujeito que a leva para a França. E ela começa a ser exibida nos salões científicos franceses, né? Onde ela é medida, onde ela é analisada. E quando ela morre, o corpo dela é tomado por um desses cientistas franceses, né? E ele corta o corpo dela em pedaços bem pequenos, coloca em exibição o corpo dela no Museu do Homem de Paris.
faz moldes do corpo dela. Pode ir passando, por favor. Não, tudo bem, pode passar. Isso daqui só para vocês verem como era a representação dessas pessoas negras, de mulheres negras, na gravura francesa. Pode passar. Essa daqui é uma gravura que remonta a Sarah Batman, né? Tem uma foto dela lá em cima, ela sentada nas pernas, no colo de um francês, e aqui o que seria o resultado da união deles. Vocês conseguem ver como nasceria a criança? Metade branca, metade preta. Bom, vamos passando, não dá para discutir isso. Essa imagem pode passar, que é uma imagem que eu não gosto, é muito ruim, porque ele fez o Cuvier, que foi esse francês, né, esse cientista francês, que vilipendiou o corpo da Sarah Batman. Ele fez um molde do corpo dela depois de 7 dias que ela já tinha falecido. Então aquela imagem que vocês viram, essa imagem anterior que eu mostrei, é uma imagem dela já falecida há 7 dias, então já em estado de decomposição. Esse molde foi exibido no Museu do Homem de Paris durante muito tempo. E, bom, e o nome do Cuvier está na base da Torre Eiffel, né? Não sei se vocês já foram na Torre Eiffel, na base tem o nome de vários cientistas famosos, grandes cientistas franceses. Um desses nomes é o nome do Cuvier, que foi a pessoa que tomou o corpo da Sarah Batman, analisou, fez coisas horríveis, e uma das pessoas que criou a noção moderna de raça. O Cuvier é a primeira pessoa que escreve raça. Raça é tal coisa. E ele escreve a partir do corpo de uma mulher negra, a partir das análises que ele faz do corpo da Sarah Batman. Então, se vocês quiserem ler isso, ele escreve um relatório chamado O Trato de uma Mulher Africana, agora não lembro tudo em francês, onde ele vai relatar como foi fazer a exumação do corpo dela, né, e de como, a partir do corpo dela, a gente poderia pensar que ela seria o elo perdido, ou que os negros, né, vindos da África do Sul, bosquímanos, bem entre parênteses, Khoisan, seriam um elo perdido, né, e de como a gente poderia pensar nela como um sujeito, como raça, né? O corpo dela faz com que ele pense na ideia de raça. Bom, que é meio horrível, não é meio difícil falar um pouco sobre a história dela. Em 2002, o corpo dela é devolvido para a África do Sul, porque estava lá sendo exibido no museu. 5 de maio. Por quê? O corpo dela era exibido da seguinte forma no Museu do Homem de Paris, vai dizer Stephen Jay Gould, até os anos 1980. De um lado tinha uma prateleira onde era exibido o cérebro do Voltaire, do Descartes e daquele outro que fala no mundo nada se cria, tudo se... Muito obrigada. Cérebro dos 3. Do outro lado era exibida a genitália da Sarah Batman, de uma africana qualquer, porque estava escrito uma africana qualquer, e de uma indígena peruana. Tinham 3 cérebros de homens brancos de um lado e 3 genitálias de mulheres não brancas de outro. Isso aonde? No Museu do Homem de Paris, até os anos 80. Eu acho que diz muito sobre a questão da condição colonial, não é? Sobre a questão do racismo, sobre a questão do sexismo e outras coisas. Mas eu acho importante falar isso, né, para a gente ter a dimensão do quão revolucionárias são as imagens de cinema de pessoas como Ousmane Sembène, Mambéty, Safi Faye, né, porque eles estão quebrando muito com esse discurso colonial, com esse discurso que coloca homens e mulheres negros, homens e mulheres africanas, não é, como animalizados, como despersonalizados, como menores, como subjugados. Então, acho que, nesse sentido, essa mostra é extremamente especial para a gente. Não que todo cinema africano tente quebrar com isso, não. Quando você vai ver os filmes de Nollywood, você diz assim, o que vocês estão fazendo com as mulheres? Terrível, também tem coisas bem ruins. Mas, em especial, essa cinematografia que a gente está vendo agora, e essa primeira cinematografia, não é,
quando a gente vai colocar num panorama histórico, o que ela significa? Ela significa uma revolução em termos da representação negra e da representação africana no cinema. Acho que é isso. Obrigada. Só respondendo um pouco a Janaína, a gente queria trazer os filmes da Safify. O meu projeto inicial, a gente ia trazer o Carta Camponesa e o Fadial, mas foi uma dificuldade muito grande falar com a Safi e também com a filha, então, por conta dos direitos, a gente não trouxe os filmes, infelizmente. Na próxima faz um só? Na próxima a gente tenta trazer a Safi, então, Clementina já tem uma pergunta, só falando no microfone. Não precisa ser só pergunta, pode ser comentários, críticas, perguntas, observações, qualquer. Bom, queridos, boa noite. Em especial na fala da Janaína sobre as representações das mulheres, em especial na cinematografia de Mansembene, lembrando também que manda o marido, dá o alerta para ele de tudo que vai acontecer no filme e depois tem que tomar uma decisão drástica no final do filme. E tem outro curta que eu também não assisti, mas também tem uma questão da presença feminina infantil muito forte, né? O Sembene tem essa coisa forte da forma de retratar essas mulheres. E aí você trouxe uma questão, deixa eu passar só aqui do lado, que aí todo mundo olha para mim também, eu gosto de ser visto também. Eu estava pensando muito lá no Ardei, lembrando do filme que teve na abertura do documentário sobre o Sembene, certas questões do histórico dele, eu estava tentando separar um pouquinho o histórico do homem macho africano, Sembene, e do autor Sembene, que muitas vezes se mostra até muito sensível no retrato das mulheres, de uma forma diferente. Eu tentei assim pensar, será que no caso do Lá no Ardei, essa crise dela como uma africana, uma mulher africana, indo trabalhar para uma família branca na França, a forma como ela é selecionada, aquela cena dela na rua junto com as outras, parece, não tem como distanciar isso de um mercado de escravos, mas uma época uma coisa acontece, né? Mas também essas crises dele enquanto um cara que foi trabalhar, um intelectual que foi trabalhar na Estiva, no Porto, casou com uma mulher branca na França, que deve ter rolado também uma série de questões da parte dele que trouxe um pouquinho, ele traduziu isso nessa mulher. Eu não sei qual seria essa leitura de vocês. E lembrar também, muito importante, nos Retratos de uma Betty, outro filme que a gente sabe as dificuldades de poder conseguir os direitos de trazer os filmes para a mostra, da La Petite Vendeuse, que, gente, ali, a gente estava falando do Afropunk no primeiro filme, ele trazer uma menina, criança aleijada para estar ali como uma heroína numa situação de crise extrema também. Eles têm, cada qual tem a sua forma de trabalhar. E os filmes deles dá para fazer um diálogo entre uma Betty e Sembene, assim, durante horas, assim, é maravilhoso. E reforço, assistam tudo que vocês puderem nessa mostra, é muito importante. E tantos outros filmes a partir daí. E só deixar esses comentários aí, ver o que pode esticar aqui do bate-papo. Pode ser? Claro. Boa tarde, meu nome é Cátia Santos. Eu não sou da área do cinema, mas sou uma estudiosa das dinâmicas culturais da diáspora negra, né? E então, quando eu vi essa seleção de filmes aqui, os clássicos, meu Deus, principalmente no momento em que a gente está vivendo, até de reapropriação dessas imagens e dessas figuras históricas, como a Vênus. E o meu comentário é até sobre a Vênus, porque tem a escritora afro-americana Alice Walker, ela recupera a Vênus em vários momentos de várias escritas dela, e inclusive dizendo que ela era muito mais culta do que esse homem que fez isso com ela, porque ela no próprio país dela já devia falar umas 3 línguas, enquanto ele não sabia nem se comunicar com ela, nem por sinais, como ela própria diz. Em um dos romances dela, ela é uma personagem que vai para um lugar se reabilitar de abusos sexuais, e a
E o que salva ela nesse local são esses sonhos que ela tem com a Vênus, que é a pessoa que vem, fortifica. Então, esses elementos parecem banais, né? Mas porque nós estamos, eu estou vendo muita discussão sobre decolonialidade, descolonização, achando que é só passar a ler os críticos negros ou nós próprios negros nos instrumentalizarmos, mas é também a recuperação dessas imagens, né? E ter a oportunidade, obrigada, Tiago, de repente, no meio do Rio de Janeiro, no momento desse, nos depararmos com tudo isso, né? Eu acho que isso devia ser um festival itinerante pelo Brasil, né? Só isso. E muito boa a sua fala, me ensinou demais. Você também. Deixa eu só comentar. Obrigado. A gente, quando faz o edital da caixa, a gente manda para todas as caixas. Então, o nosso projeto estava proposto para Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília. São essas caixas. Infelizmente só o Rio de Janeiro topou fazer o projeto. Mas ano que vem a gente vai tentar de novo nessas outras cidades. Então pode ser que a gente esteja ano que vem em alguma outra caixa. Por isso que é importante a divulgação do impacto que teve, né? Sim. Mas aqui também, porque aí você vai trazer o filme também, porque você não trouxe, eu fiquei esperando. O recorte que eu quis fazer foram as décadas de 60 e 70, que é o início desses filmes africanos. Então, existe um filme de 80, mas 90, esse filme do Sendai de 2004, é recente. A gente pode pensar uma mostra de cinema contemporâneo africano e incluir ele, mas aqui eu achei que não cabia muito, assim, sabe? Quando eu vi a vida dele, tem muitos pedaços desse filme, eu fiquei esperando. Sim. Não, já foi, obrigada. Aí eu fiquei esperando. O Muladê. Mas o Muladê, ele é relativamente simples de ser encontrado, como o filme mais recente, tem DVD em algumas locadoras. Ele mas... está inteiro no YouTube. Sim, também. Muitos desses filmes já estão no YouTube. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago, né? Isso. Você citou a obra do Chris Marker, as estátuas também, que você estava querendo falar, mas que não podia pelo tempo. Dá para você fazer uma conexão, porque tem interesse sobre esse filme e essa obra? Então, esse filme foi encomendado pela casa editorial Presença Africana, que foi o principal que até hoje já tem mais de meio século, né, de existência, né, está nativa até hoje, uma principal casa editorial de escritores, intelectuais e artistas negros e africanos. Então foi a Presença Africana que encomendou esse filme. A Presença Africana surge em 1947, esse filme é de 53, e aí é uma encomenda, foi um filme encomendado pela Presença Africana, pelo Alioune Diop e à frente, né, dessa casa editorial, e é um filme que discute, que também está na mostra, né, enfim, discute a questão da arte negra e da arte africana. O ponto principal de discussão do filme é por que a arte africana está no Museu do Homem, ou está no Museu Etnográfico, né? E aí tem toda essa discussão justamente do regime do olhar colonial, né? Da classificação de uma colonial em relação à arte africana ou à arte negra, que está... aí a discussão é toda em cima disso. Esse filme foi encomendado, são 3 diretores, eu esqueci o nome do último, mas o Alain Resnais e o Chris Marker, que viraram depois ainda eram jovens, né, em 53, mas depois viraram os principais nomes da Nouvelle Vague, né, na França. E é interessante esse diálogo, né,
que é criada. E a presença ainda do negro no Museu do Homem é muito grande ainda, né? Até hoje, né? Hoje o Museu do Homem não existe mais, virou acho que o Museu Kerbranly, mas continua, hoje o Museu Kerbranly parece que virou, enfim, eles discutem muito isso, já não falam mais em arte primitiva, tiraram isso do vocabulário, falam em arte primeira, mas continua... Em 2012 eles fizeram uma revisão, né? Eles fizeram uma autocrítica. Em 2012 eles fizeram uma autocrítica, e aí eles fizeram uma exposição grande falando sobre isso, sobre a colonialidade do museu. 2012, né? E muitos países estão requisitando. Exatamente. Quando eu fui lá, estava tendo um movimento também, eles estão fazendo, o Museu Kerbranly tem feito muito isso. Eu conheci um índio da Guiana Francesa que estava lá pesquisando o próprio acervo, né? E justamente a discussão era dele levar o acervo de volta, né? E aí, enfim, é uma discussão que está atualmente em voga lá, né? Mas enfim, esse Museu do Homem, onde estava, como a Janaína apontou muito bem, estavam esses pedaços de corpos, né, das mulheres de um lado, dos sexos, né, e do outro, os cérebros das cabeças pensantes brancas europeias. E também o Museu do Homem, é importante pontuar, é onde foi quem encomendou o filme, que, enfim, financiou o filme África sob Cena, né, que é os filmes do Jean Rouch, e, enfim, complexo, né? A história aquela cena que se colocou no início, dos africanos tomando banho de rio. Então, no filme do Jean Rouch de hoje, tem uma cena também no Rio. Na praia. No Rio, na praia, sim. Pô, bem lembrado. Pois é. Então, eu fiquei imaginando que eu fosse fazer uma relação. Você poderia fazer? Porque é uma interessante, porque a cena que os dois rapazes estão lembrando de uma África que não existe mais, ele fala que ele queria voltar àquele lugar e tal. Aí tem uma cena do Rio super linda, super maravilhosa. Falei, que legal, que bacana. E ele falou sobre isso. Eu queria ter visto de novo, inclusive, a sequência que o pessoal do Teatro Reifel no fundo, mas foi muito rápido, eu não consegui degustar a cena, ficou muito pouco tempo ali. A sua cena. A cena dos irmãos Lumière? Ficou muito pouco tempo, eu queria ter visto um pouco mais tempo. Mas eu queria fazer essa relação, se você pode fazer essa relação entre a cena do filme de hoje e essa cena do Lumière. Porque, pelo que você disse, é uma cena recorrente, né? Tem no outro filme também essa mesma cena, essa sequência de lago e nós lá no banho. Poxa, muito obrigado qual é o seu nome? Stanley, muito obrigado por lembrar. Eu realmente, que eu não lembrava dessa cena do Eu Negro. Muito obrigado por trazer. Realmente, mais uma, né? Enfim, essa leitura foi uma leitura que eu fiz, assim, foi algo que eu achei meio impressionante, como essa cena volta, né? Desde os irmãos Lumière, depois com a África 50, e como ela é numa clave de releitura, né? Se no primeiro momento como a Janaína apontou bem, dentro desse cenário colonial, de exposição colonial, de animalização e em que esses corpos são reduzidos, né, a uma objetificação, a uma animalização, vai havendo um movimento de descolonização mesmo e né? Agora o Rouch, o trabalho do Rouch é um trabalho ele fez vários etnoficção, digamos. O Eu Negro é um trabalho inaugural de etnoficção, assim, em que o que ele está tentando justamente como
enquanto o Rush está na linha de fronteira entre um etnógrafo e um cineasta, e está sempre jogando, né, com esses dois movimentos, e o que ele, no Eu, um Negro, enquanto o etnógrafo, ele tem plena consciência de que é impossível você retratar uma realidade sem que a tua própria presença afete essa realidade, né? Então você não pode falar sobre o outro ou falar do outro sem que você esteja incluído nessa fala. Então o jogo do Rush é todo esse de assumir que a presença dele e de que a câmera é um elemento de teatralização, e que a presença do etnógrafo é uma presença em que o olhar, enfim, em que se cria um jogo de tem uma palavra que eu até anotei aqui que é mais fala em narrativa compartilhada, né? Em criar um campo de intersubjetividade. Essa é a palavra que eu queria lembrar. O Rush está trabalhando sempre com intersubjetividade. O que ele faz no Eu, um Negro é justamente esses garotos assumem seus personagens, e fazem o seu próprio filme, né? E aí é muito interessante que aí mais uma cena, né, de um banho no Rio Níger, né? Até poderia ter entrado. Bem pontuado. Te agradeço. Eu queria só comentar as falas do Clementino e da Kátia. E também você podia falar só um pouquinho como foi a participação de vocês naquele festival? No GC? Foi ótima. A gente foi, na verdade, Janaína e eu, e a gente fez uma exposição sobre mulheres, sobre cineastas negras brasileiras. Então isso foi bem legal, eles pintaram, foi tão fofo, na verdade. A gente chegou, eles pintaram tudo de verde e amarelo, o lugar onde a gente ia. Isso foi muito legal. A recepção foi ótima, tanto que nesse ano, a gente está indo esse ano, a Janaína foi pro FESPACO, e aquele projeto que nasceu pequenininho, né, que foi essa exposição que a gente fez, esse ano virou, na verdade, uma curadoria de filmes, de cineastas negros brasileiros feitos em céu aberto. Foi bem bonito, assim. Então é uma parceria que vem se estreitando cada vez mais. Naquele ano foi bastante forte, a gente fez essa mostra, a gente fez algumas falas também sobre mulheres, sobre cineastas negras brasileiras, e foi algo meio louco, porque a gente saiu daqui e no meio do caminho que a gente soube que a gente ia fazer uma exposição. Então a gente chegou lá, tinha umas coisas, mas a gente soube no meio do caminho. E tinha uma coisa que a gente ainda não tinha sistematizado, que o Oficine estava no início, e a gente nem tinha feito uma pesquisa de fato sobre cineastas negros. Foi naquele momento que daí eu comecei, sabe, eu e Janaína, pela internet, a mandar e-mail para a galera aqui no Brasil, dizendo: oi, você não me conhece? Oi, Samantha, você não me conhece, mas você pode mandar uma foto sua para eu colocar numa exposição aqui em Ouagadougou. E a pessoa assim, que viagem, né? E aí a gente fez isso, pediu as fotos, pediu trechos de filme, foi que a gente conseguiu exibir lá. Então, a partir disso também começou uma parceria nossa com várias cineastas negras brasileiras, e é uma parceria que vem até hoje. Dentro do Oficine eu não trabalho tanto com cinema, eu trabalho muito mais com fotografia. Hoje eu faço análise de fotografias africanas, principalmente no campo interseccional. Então tem dois autores que eu tenho trabalhado muito, que é o Rotimi Fani-Kayode, que é um fotógrafo nigeriano, gay, maravilhoso, e a Zanelli Muholi, que é uma fotógrafa sul-africana que também trabalha no campo da sexualidade, né? E aí eu tenho trabalhado com os manifestos que eles escreveram sobre a questão africana, negra e de sexualidade. Então foi isso. Mas você estava falando sobre a questão da Sarah Batman, Seshura, Vênus Otentote, e
eu queria no início fazer uma análise, quando eu vim para cá, pensei, gente, mas dá tanto para cruzar a história dela com a história das outras, principalmente com Lanoir D, com o filme Lanoir D, só que eu não posso falar por quê, porque senão é spoiler. Mas eu acho que tem algumas questões, o modo como elas se apropriam dramaticamente dos corpos e de como são tratados, né, os corpos delas no filme. Não dá, realmente é difícil não ter spoiler aqui. Eu acho que é uma aproximação que a gente tem que fazer, mas eu acho muito importante que você falou, Kátia, na verdade. Não é só a gente ler, é como a gente consegue, de fato, criar uma trama entre tudo isso. Como a gente consegue criar uma trama que a gente consiga falar sobre, ter no nosso imaginário a questão da trajetória da Sarah Baartman e conseguir analisar um filme como Lanoir D ou trajetórias de mulheres negras no Brasil. Eu acho que é isso, como a gente constrói a trama, é muito mais do que apenas ler. E Clementine, aí é difícil também, não é? Eu acho que a questão que você levantou é dificílima, como a gente separa esses dois homens, porque se a gente não separar, a gente mata a figura. Não é muito fácil também criar limites para a gente, inclusive assim, afetivos mesmo, porque para mim o cinema também é uma questão de afeto, né, muito forte. Eu me construí muito pelo cinema. O cinema salvou minha vida em alguns momentos da minha trajetória. Então, como é que você consegue admirar uma figura levando em consideração toda a trajetória de vida que ela tem, que às vezes não é aquela trajetória que a gente gostaria que ela tivesse? Como a gente faz isso? Não sei. Gente, a gente só precisa finalizar mais uma pergunta, porque realmente a gente precisa deixar a sala. Boa tarde, meu nome é Sabrina Albernaz. Eu gostaria de agradecer pelo evento e pelas falas, saio muito inspirada. Pensando bastante. E a minha fala, na verdade, mais do que uma pergunta, é um comentário e um convite, porque eu sou professora do Colégio Pedro II, que é uma escola não só conhecida pela sua tradição, mas também pelos movimentos estudantis, né? Os alunos ocuparam, por exemplo, né, a escola reivindicando sua voz e estamos num momento muito importante também como corpo docente, que é pensando os conteúdos a partir da Lei 11.645 de 2008 e anterior, e no momento em que o Departamento de Português e outros departamentos estão criando uma pós-graduação baseada nos estudos afrocentrados. E no momento que, nessa semana, a gente também está organizando uma mostra indígena chamada Cine Tecoá, em 3 campi. Então, gostaria de deixar esse convite, essa fala, no sentido de pensar também meios de promover diálogos, né, entre esses eventos aqui na Caixa Cultural e os adolescentes, os jovens, as nossas escolas, enfim, é um movimento muito bonito. E no Maitá, terça-feira, dia 21, às 4h30.